Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao Virtual Lab Network. Meu nome é Rafael. Nesse vídeo a gente vai ver como realizar toda a configuração de uma estrutura LAN com alta disponibilidade. A gente vai ter dois FortiGates trabalhando em modo HA e vamos ter 3 links de internet. 2 links trabalhando de forma ativa e um terceiro link trabalhando de forma redundante, em standby. Caso haja disponibilidade nos 2 primeiros links, o terceiro link assumirá todo o tráfego de saída para a internet. Então vamos começar a realizar a configuração do nosso laboratório, mas antes disso tem um recado do nosso patrocinador. Você já pensou em oferecer um atendimento completo de manutenção das máquinas dos seus clientes de maneira totalmente remota? Com o Milvus isso é possível. O Milvus é um sistema de gestão e monitoramento remoto de computadores e inventários que permite acompanhar em tempo real diversos aspectos da máquina do cliente, como temperatura, uso da CPU, consumo da memória RAM, consumo de disco rígido, atualização de antivírus e alterações do firewall que possam deixar o computador vulnerável a ataques. Tudo isso pode ser feito de forma simples e eficiente dentro da plataforma Milvus, sem a necessidade de ir até o cliente. Através do acesso remoto, você pode realizar todas as configurações necessárias na máquina do cliente e solucionar qualquer problema à distância. Além disso, o Milvus conta com agendamento inteligente que automatizam os processos, como programar uma limpeza de disco sempre que o armazenamento chegar a 100 GB ou criar uma rotina de atualização de software e firmware instalados na máquina. E não para por aí, o Milvus é um sistema omnichannel, com atendimento por e-mail, chat, WhatsApp, para você escolher a forma que deseja ser atendido. Então não perca mais tempo, clique no link na descrição e faça seu teste grátis agora mesmo. Então vamos começar a realizar a configuração do nosso laboratório através do switch ACC1, o switch de acesso 1. Então vou entrar aqui no modo console dele para a gente começar a realizar a configuração. Aqui no modo console dele eu vou aplicar as primeiras configurações. Então com essa configuração eu estou pegando a porta 1/1 que se conecta com o switch de acesso 2, estou colocando essa porta em modo trunk. E a outra porta, a porta 1/2, é a porta onde vai ser conectado o PC. Essa porta eu estou deixando ela em modo acesso e não estou atribuindo VLAN. Isso significa que ela está na VLAN 1, a VLAN default. Agora a gente vai configurar o próximo switch. Então agora o próximo switch que a gente vai configurar vai ser o switch de acesso 2. Então eu vou entrar aqui no modo console dele para a gente começar a realizar a configuração. Então eu já estou aqui na console do switch de acesso 2 e agora eu vou aplicar as configurações nele também. Então conforme a gente pode ver documentado aqui nas portas, a porta 1/1 que se conecta com o FortiGate 1 está em modo trunk, a porta 1/2 que se conecta com o FortiGate 2 também está em modo trunk, e a porta 1/3 que se conecta com o switch de acesso 1, ela também está em modo trunk. Isso também acontece com a porta 1/4 que se conecta com o switch de acesso 3. Então agora a gente vai acessar o switch de acesso 3 para a gente começar a realizar a configuração dele também. Então agora aqui na console do switch de acesso 3, a gente vai aplicar as configurações dele também. Então da mesma forma que a gente fez lá no switch de acesso 1, a gente vai fazer aqui no 3 também. Então a porta 1/1 que se conecta com o switch de acesso 2 está em modo trunk, e a porta 1/2 que se conecta com o PC2, essa porta está em modo acesso, ela não tem a VLAN atribuída, então ela está na VLAN 1, que é a VLAN default. Então agora a gente concluiu aqui a configuração do switch de acesso, agora a gente vai realizar a configuração do switch de distribuição. Então agora a gente vai conectar aqui no switch de distribuição para a gente realizar a configuração dele. Então agora aqui na console do switch de distribuição a gente vai aplicar as configurações nele também. Então conforme está documentado aqui nas interfaces, a 1/1 que é a porta que se conecta com o router 1, essa porta está em modo trunk, a porta 1/2 que se conecta com o router 2 também está em modo trunk, e a porta 1/3 que se conecta com o FortiGate 1 também está em modo trunk, e a mesma coisa acontece com a porta 1/4 que se conecta com o FortiGate 2. Então aqui a gente concluiu a configuração do nosso switch, tanto o switch de acesso quanto o switch de distribuição. O próximo passo agora é a gente começar a realizar a configuração dos FortiGates. E a gente vai começar pelo FortiGate 1. Então para isso eu vou acessar aqui a interface web dele. Então a gente está aqui no FortiGate 1. Aqui em Network, Interfaces, a gente vai começar a realizar as configurações iniciais. Aqui eu já tenho configurado a porta de gerência, que é por onde eu estou acessando a interface web dele. E agora eu vou configurar a porta 1, que vai ser a porta 1, e a porta 2, que vai ser a porta LAN, e a porta 3, que vai ser a porta de Heartbeat. Então eu vou entrar aqui na porta 1, para a gente já fazer a edição dela. Então aqui eu vou dar um nome para ela, vou chamar de porta 1, e aqui eu vou definir o endereço IP dela, que vai ser 192.168.250.3. 255.255.255.0. Esse vai ser um /24.
Eu não preciso do HTTP e nem HTTPS marcado, e nem o SSH. Eu vou dar um OK. Agora eu vou para a porta 2, que vai ser a porta LAN. Aqui eu vou dar o nome para ela de LAN. Na sequência eu vou digitar o endereço IP dela aqui. Vai ser 10.250.250.254. 255.255.255.0. Aqui eu vou habilitar o ping para essa porta e vou dar um OK. Então aqui a gente concluiu também a configuração da porta 2. Agora a gente vai para a porta 3, que vai ser a nossa porta de Heartbeat. Aqui na porta 3 eu só vou dar um nome para ela. Eu vou colocar o nome de HB, que é Heartbeat. Vou habilitar o ping e vou dar um OK. Somente essas configurações iniciais aqui. Agora o próximo passo é a gente criar uma política de segurança para permitir a comunicação entre a LAN, passando pelo firewall e chegando até os links de WAN. Então eu vou vir aqui em Policy Object, vou vir aqui em Firewall Policy, aqui eu vou clicar em Create New, aqui eu vou definir o nome para minha política, eu vou dar o nome de Internet. Na sequência aqui eu vou colocar a porta de entrada, então vai vir pela LAN e vai tentar sair pela WAN, de qualquer origem. Eu não vou definir aqui os endereços IPs, para qualquer destino. Na sequência aqui eu vou colocar para todos os serviços também. Aqui eu vou deixar o NAT habilitado. E aqui eu concluí a configuração da minha política. Vou habilitar aqui todas as sessions para poder coletar todos os logs que passarem aqui pelo firewall e der match nessa política. E agora eu vou dar um OK. Concluindo essa configuração da política, agora o próximo passo é a gente realizar a configuração do roteamento. Toda vez que a rede aqui embaixo tentar chegar até a internet, ela vai chegar até o firewall e do firewall ele tem que saber como chegar até a internet. Então por isso a gente vai configurar uma rota default aqui nele. Então vou voltar lá na interface dele e agora a gente vai configurar essa rota default. Então a gente vai vir aqui em Network, na sequência a gente vai vir aqui em Static Routes, vai clicar aqui em Create New e aqui a gente vai definir a rota default dele. Então a gente vai manter o 00 aqui em cima, aqui a gente vai colocar o gate do próximo salto, que vai ser o IP virtual que a gente vai fechar o HSRP entre os dois roteadores, que vai ser essa configuração que a gente vai fazer. Então entre esses dois roteadores vai subir o HSRP com esse IP virtual. Dessa forma o FortiGate ele tem que apontar uma rota default para esse IP virtual. Dessa forma fica redundante para ele também, caso esse aqui pare de operar, ele consiga ainda sair pelo router 2. Então vamos voltar lá na interface web dele e configurar a nossa rota default. Então agora eu vou vir aqui e vou colocar o próximo salto, que vai ser 192.168.250.254. Esse vai ser o endereço IP do próximo salto. Ele vai sair pela porta 1, que é a interface WAN. Vou diminuir aqui a distância dele e agora eu já posso dar um OK. E aqui eu defini minha rota default também. Agora o próximo passo é a gente configurar ele para ele trabalhar em modo HA. Então a gente vai vir aqui em System. Aqui em System a gente vai vir aqui em HA. Aqui em HA a gente vai selecionar a opção aqui de ativo passivo. A gente vai colocar um valor aqui de 255 para a gente transformar esse cara aqui em prioritário. Então o FortiGate 1 vai ser o prioritário. Na sequência a gente vai criar um grupo. Eu vou colocar de HA-1 e aqui a gente vai definir uma senha. Agora aqui embaixo a gente vai selecionar a interface que vai ser monitorada. Nesse caso vai ser a interface WAN. E aqui, qual a interface que vai ser a interface Heartbeat? Que é a interface que se conecta diretamente entre os dois firewalls. E nesse caso aqui vai ser a porta 3. E aqui a gente já pode dar um OK. E aqui a gente conclui a configuração inicial desse firewall. Agora o que a gente vai fazer é entrar lá no FortiGate 2 e realizar a configuração do HA nele também. Para que dessa forma ele copie toda a configuração do FortiGate 1 para dentro dele. E assim a gente nem precisa configurar ele. A gente só precisa ativar ele para ele trabalhar em modo HA. Então vamos configurar o FortiGate 2 agora. Então agora já estou logado aqui na interface web do FortiGate 2 e agora a gente vai começar a realizar a configuração dele também. Então agora o próximo passo que a gente vai fazer é ir direto lá para System para a gente poder configurar ele em modo HA. Então a gente vai vir aqui em System, depois aqui em HA e aqui a gente vai selecionar ativo passivo. Vou manter esse mesmo número de prioridade, 128, já que lá no FortiGate 1 a gente colocou 255 para que ele seja eleito o principal. Aqui a gente vai colocar o grupo, então a gente tem que colocar o mesmo nome. Então vai ser HA-1. E aqui a gente vai colocar a senha que a gente definiu lá. E agora aqui a porta que vai ser monitorada, que é a interface WAN 1. E na sequência a gente vai colocar aqui a porta Heartbeat, que é a porta 3. Que é a porta que conecta diretamente um firewall com o outro.
E aqui a gente já pode dar um OK. E agora ele vai tentar fechar essa comunicação entre os dois FortiGates para formar o cluster HA. Então agora que a gente já configurou o Firewall FortiGate, o próximo passo agora é a gente começar a realizar a configuração dos roteadores. Então esses dois roteadores aqui são os roteadores que ficam dentro do cliente, né? Então significa dentro da LAN. Então a gente tem o router 1 e o router 2. E daqui do router 1 e do router 2, esses outros roteadores que a gente está vendo são os roteadores das operadoras. Aqui já está chegando o link de internet para a gente. Então a gente tem uma perna nesse roteador aqui da operadora e temos uma perna nesse outro roteador aqui da outra operadora. Então aqui a gente tem dois links e aqui a gente tem um link só conectado nesse roteador da outra operadora aqui. Então agora a gente vai começar a realizar a configuração dos roteadores. E a gente vai começar realizando as configurações através do router 1. Então vou acessar a console dele aqui para a gente iniciar as configurações. Então agora aqui na console do router 1 eu vou aplicar as configurações necessárias. Então essa primeira configuração que eu apliquei, a interface do loopback 100, eu vou utilizar esse endereço IP como router ID no meu BGP, na hora que eu for fechar a sessão BGP com o outro router. Na sequência, a interface 1/0 é a interface que se conecta com o switch de distribuição. É nessa interface que eu estou aplicando as configurações do HSRP. Como endereço IP virtual, eu estou colocando o final 254. A prioridade dele é 105, porque esse roteador vai ser o principal, ele vai ser o ativo. E na sequência é o track 10, ele vai ficar monitorando o IPSLA 10. E caso o IPSLA 10 acuse uma indisponibilidade, ele vai decrementar 10 do valor de 105. Dessa forma vai fazer com que o outro roteador com quem eu estou fechando HSRP se torne um ativo e esse aqui se torne o backup. Na sequência, a porta 2/0 é a porta que se conecta com o roteador da operadora, roteador 1 da operadora, e a próxima interface 3/0 é a porta que se conecta com o segundo roteador da operadora, o router 2. Aqui mais para baixo a gente já vai começar a visualizar as informações de BGP. Então como AS local, estou utilizando o 65.000, o router ID, aquele endereço IP da loopback que a gente criou logo ali em cima no início da configuração, e na sequência a gente tem aqui os neighbors. Então 1.1.1.1 fecha com o roteador da operadora 1 e o 2.2.2.1 fecha com o roteador da operadora 2. Agora aqui para baixo a gente está configurando o IPSLA. Então eu estou fazendo um ping para o IP 8.8.8.8 a partir do endereço IP 192.168.250.1, que é o endereço IP que está na interface LAN desse roteador aqui. E aqui mais para baixo eu estou criando o track e associando com o IPSLA. Dessa forma, o IPSLA vai ficar monitorando o track e saber quando está up e quando está down. E aqui a gente conclui as nossas configurações. Agora a gente vai realizar essa configuração também lá no router 2. Agora a gente vai acessar o router 2 para realizar a configuração dele também. Então agora aqui na console do router 2 a gente vai aplicar as configurações necessárias. Então conforme a gente pode ver, as configurações que eu apliquei aqui no router 2 é a primeira interface, que é a interface do loopback 100. Esse endereço IP a gente vai utilizar como router ID dentro do nosso BGP. Na sequência a gente tem a porta 1/0 que se conecta com o switch de distribuição. Nessa interface também possui as configurações da HSRP, com o endereço IP virtual 92.168.250.254, que vai fechar com outro roteador, que é o router 1. Mais para baixo a gente tem a 2/0, que conecta com o router 3 da operadora. Mais para baixo a gente já consegue visualizar as informações de BGP. Então a gente está com a AS local 65.000 e fecha com a AS remoto 64.513. E aqui a gente só tem uma seção BGP fechando. Então a gente tem ali o 3.3.3.1 que fecha com o roteador da operadora. Mais para baixo a gente consegue ver a configuração de uma route-map. Essa route-map indica o quê? Que toda vez que esse BGP, essa seção BGP fizer um anúncio, ela vai fazer um anúncio com 3 AS a mais. Isso significa que os roteadores da internet que receberam o anúncio vindo desse roteador, eles vão preferir descer por um outro roteador que tenha menos AS para ele chegar até esse mesmo destino do que por aqui. Porque por aqui eles vão contabilizar 3 AS e por lá, pelo outro link que a gente está estabelecendo com a internet, a gente vai ter um AS só. Então dessa forma a gente vai conseguir fazer com que esse link fique em standby. Então significa que ele só vai ser utilizado quando não houver um outro link melhor para ser utilizado no lugar dele. Então dessa forma a gente conclui a configuração do BGP nesse roteador 2. Então agora a gente vai acessar o primeiro roteador aqui da operadora para a gente começar a realizar a configuração dele. Então aqui vamos aplicar as configurações iniciais do roteador da operadora. Então, seguindo a mesma lógica, a primeira interface loopback 100, a gente está utilizando o endereço IP dessa interface para poder utilizar como router ID no nosso BGP. Na sequência a gente tem a 1/0, se conecta com o router 1, e a 2/0, que é a próxima interface, se conecta com o P0, que é um outro roteador que fica dentro da operadora. E mais para baixo a gente já consegue ver as informações de BGP. Então a gente tem ali o router ID, que é o endereço IP da loopback 100. Na sequência a gente tem dois neighbors, 1.1.1.2 que fecha com o router 1
e o 100.100.100.2 que se conecta com o outro roteador da operadora, que fica dentro da nuvem também, que é o P0. E aqui a gente conclui a configuração do primeiro roteador da operadora. Agora a gente vai fazer a configuração do próximo roteador. Então agora a gente vai acessar o roteador P0, que está aqui dentro da operadora, para começar a realizar a configuração dele. Então agora aqui na console do P0, o outro roteador da operadora que fica dentro da nuvem da operadora, a gente vai aplicar as configurações dele. Então, seguindo a mesma lógica que a gente já vem seguindo, a primeira interface, a loopback 100, tem o endereço IP que a gente utiliza dentro do BGP como router ID. Na sequência, a gente tem a porta 1/0, se conecta com a internet. Nesse caso, a gente está simulando a internet. A gente tem um servidor e nesse servidor ele está com o endereço IP 8.8.8.8, que é o endereço IP que a gente vai pingar depois para testar a nossa internet. E nessa interface está com o endereço IP 8.8.8.254. Na sequência, a gente tem a 2/0, é a porta que se conecta com o roteador 1 da operadora. A próxima porta é a 3/0, é a porta que se conecta com o roteador 2 dessa operadora. E para baixo a gente tem as seções BGP. Então a gente tem duas seções BGP. A gente tem o neighbor 100.100.100.1, que se conecta com o roteador 1 da operadora, e a gente tem o 101, que se conecta com o roteador 2 da operadora. Então, dessa forma a gente conclui a configuração desse roteador da operadora. Agora a gente vai configurar o próximo. Então agora a gente vai conectar aqui no router 2 da operadora para a gente concluir a configuração desse cenário aqui. Então agora aqui na console do router 2 da operadora, a gente vai aplicar as configurações necessárias. Então a primeira interface, a loopback 100, a gente utiliza o endereço IP dele como router ID. E na sequência a gente tem a porta 1/0, se conecta com o router 1. A porta 2/0 conecta com o P0, o outro roteador que fica dentro da nuvem da operadora. E mais para baixo a gente tem a configuração do BGP. Dois neighbors. O primeiro neighbor, 2.2.2, se conecta com o router 1. E o segundo neighbor, o 101, se conecta com o P0, o outro roteador que fica dentro da operadora. Aqui a descrição está como router 2, mas na verdade é o P0. É só a description que está errada aqui. Dessa forma a gente conclui aqui também a configuração do roteador 2 da operadora. Então, do cenário do lado esquerdo a gente concluiu. Agora a gente vai concluir a configuração do roteador 3, que fica do lado direito aqui do nosso desenho. Então agora a gente vai conectar nesse último roteador, no router 3, para a gente concluir nossas configurações. Então agora aqui conectado no router 3, a gente vai aplicar as configurações necessárias nele. Então, seguindo a mesma lógica, a primeira interface, a loopback 100, a gente está utilizando esse endereço IP como router ID no nosso BGP. A 1/0 a gente se conecta com o router 2. A 2/0 a gente se conecta com a internet, fazendo aquela simulação de conexão com a internet. Então a gente tem um servidor com endereço IP 8.8.8.8 que fecha a comunicação com esse endereço IP que está nessa porta aqui, que é o 8.8.8.254. E na sequência a gente tem as informações de BGP. Aqui a gente só tem um neighbor que está fechando entre o router 3 da operadora com o roteador 2 que fica na nossa LAN. Dessa forma a gente conclui nas suas configurações. O próximo passo agora é a gente começar a realizar os testes. Então agora que a gente já concluiu a configuração do nosso laboratório, agora a gente vai começar a fazer os testes. Para isso a gente vai acessar a console do PC1 e daqui a gente vai tentar fazer um ping para 8.8.8.8. Então agora aqui na console do PC1, a gente vai vir aqui dar o ping para 8.8.8.8. E a gente vê que ele está respondendo. Agora a gente vai dar o comando trace para ver por onde ele está passando. 8.8.8.8. E a gente viu que ele está passando pelo 1.1.1.1. A gente sabe que o 1.1.1.1 é o endereço IP que fecha a comunicação entre o router 1 com o roteador da operadora. Para a gente ter certeza disso, a gente vai acessar a console do roteador da operadora, que é o PISP. A gente dá o comando show IP interface brief, dá o comando show run interface nessa interface. E aqui a gente valida que essa aqui é a comunicação com o router 1. O que a gente vai fazer? A gente vai entrar dentro dessa interface e vai colocar ela em shutdown. A gente vai colocar ela em shut. E agora a gente vai voltar aqui no PC1. E agora a gente vai fazer esse mesmo teste. Primeiro a gente vai ver se ele está pingando. E depois a gente vai dar um trace para saber por onde ele está passando. Então a gente vai vir aqui, vai dar um ping. E agora ele perdeu 2 pacotes e voltou a pingar. A gente dá mais um ping aqui para ver se ele ainda continua respondendo. Ele ainda continua respondendo. Agora a gente vai ver por onde ele está passando. A gente vai dar um trace aqui. Então conforme a gente pode ver, ele continua pingando, só que agora ele foi para o roteador 3, da operadora 3. Ele comutou para o roteador da operadora 3. O que a gente vai fazer agora?
A gente vai lá no roteador da operadora 3 e a gente vai matar aquele link lá também. E vamos continuar fazendo nossos testes. Então agora eu vou conectar aqui no roteador 3 da operadora. Então eu estou aqui na console do roteador 3 da operadora. A gente pode voltar aqui no usuário 1, no PC 1. E aqui a gente vê por onde ele passou, que é o 3.3.3.1. Então a gente volta aqui no roteador, dá o show IP interface brief. A gente está vendo que ele está no 3.3.1. A gente sabe que é essa interface aqui. Eu vou dar um show running nessa interface. Vou dar um modo configuração nela. E agora eu vou entrar dentro dessa interface e vou colocá-la em shut também. Então agora a gente matou dois roteadores da operadora. Agora a gente vai voltar aqui no usuário 1, no PC 1, e vamos refazer esse teste. A gente vai dar um ping para o 888 e depois a gente vai ver por onde ele está passando. Ele ainda está respondendo o ping, mesmo a gente ter derrubado dois links. Agora a gente vai dar um trecho para ver por onde ele está passando. E agora aqui a gente está vendo que ele está passando pelo 2.2.2.2. Esse aqui é o roteador 2 da outra operadora. Então, se a gente voltar aqui e entrar aqui no roteador 2, entrar aqui no modo console dele, a gente pode dar o comando show IP interface brief. A gente já está vendo que é o 2.2.2.1, dá um show running nessa interface. A gente está vendo ali, se a gente entrar no modo de configuração dele, e agora a gente coloca essa interface em shutdown, agora a gente matou todos os nossos links. Se a gente voltar aqui no user 1, no PC 1, e a gente tentar fazer um ping, agora tem que morrer, não pode se comunicar. Que é o que está acontecendo. Então dessa forma a gente testou nossa autodisponibilidade. Então a gente matou todos os links aqui para poder sair. Mas a gente viu que conforme a gente foi matando os links, ele foi comutando para os outros links e continuou saindo para a internet. Ele só parou de sair para a internet quando a gente matou todos os links. Eu vou deixar o script dessa configuração na descrição desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.